Não preciso te dizer que foram tão impactantes essas palavras que eu nunca mais desempenhei outro trabalho que não o de explicar. Que né? massa. Nunca mais. Agora, não basta descobrir qual é a tua praia. E isso, eles são insistentes nisso. Você pode descobrir qual é a tua praia e fazer nas coxas. Uhum. E havia, portanto, o conceito de arete, o conceito de excelência. E o mais legal do conceito de excelência, no meu ponto de vista, é que ele é um hábito. Né? Então, quer dizer, não é o cara fazer chover na final do campeonato. Uhum. Tipo Ganso, assim, né? Paulo Henrique Ganso, um craque de bola. Né? Mas não é sempre que ele arrebenta. Mas quando ele arrebenta Arrebenta muito. ele joga muito porque ele tem classe mesmo. Ele é bom de bola. Mas é um pouco irregular. A excelência não é isso. Uhum. E o fato de ser um hábito não quer dizer só que você faça de segunda a sexta. É mais do que isso. Você não precisa nem pensar para fazer. Se tornar automático, né? Então, quer dizer, você nem se dá conta, mas você já está fazendo o melhor que consegue. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ah, professor, eu nem estou entendendo nada do que o senhor está falando. Não importa, é o melhor que eu consigo fazer. Porque essa é a ideia da excelência. Tirar o melhor de si, sem precisar nem pensar sobre isso. Agora, observe. Não é um padrão idêntico para todos. É tirar o melhor de si, nos limites da própria natureza. Sim. Então, veja que curioso. Você pode ser excelente e não ser bom. E isso é muito louco. Por quê? Lembra que tinha regular, bom, ótimo e excelente. Na verdade, esses conceitos, eles não são conceitos possíveis. Porque eles não se referem à mesma coisa. Uhum. Uma coisa boa, ela transcende o particular. O excelente não transcende o particular. É o seu excelente. O excelente é o meu excelente. Então eu posso ser excelente e não ser bom. Uhum. O seu excelente hipismo ainda era muito ruim. Em geral. Não, era tragédico. O meu excelente hipismo, ele era ridículo mais para, né? Agora, eu dou um outro exemplo. Ô, Clóvis, deixa eu só Lógico. retomar aqui. Desculpa, é que eu tô falando porque eu não sei fazer outra coisa. É porque meu papel aqui nesse podcast é sempre assim, simplificar. Então, eu acho que eu gosto sempre de trazer o conceito o mais simples possível, às vezes quase errado, mas o tão simplificado a ponto das pessoas que não entendem nada sobre o assunto Você faz muito bem. entenderem. Então, acho que quando a gente começa a falar sobre estoicismo, e é um termo que eu conheci pelo Bruno, né? Porque ele lê muito sobre isso, e às vezes a gente acaba falando nas redes sociais e quem nunca ouviu não tem a menor ideia do que seja. Eu acho que você explicou de forma muito brilhante, mas se eu tivesse que simplificar, seria ser mais passível, né? Mais constante, a partir de todas as adversidades que acontecem na vida, você, sei lá, ter um comportamento mais reto, eu diria, mais, de alguma forma... Sem muitas... Sem grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo. Exato. Você diz. Perfeito. Sem paixões. Perfeito. Exato. sem Perfeito. paixões. Eu te diria o seguinte, se me permitir. Você usou a palavra passivo. Não, eu acho que às vezes... Não, passivo então é ruim. Eu ruim. ia ser errado. É ruim. Tinha uma pergunta que eu ia fazer mais na frente sobre isso, né? Como diferenciar se o cara é estoico ou é só um bosta que aceita tudo que acontece com ele e não reage, entendeu? Sim, não é isso. Mas não, porque para buscar excelência, não A dá... cabeça tem que funcionar, né? Você tem que agir de alguma forma. Você é ativo nisso. E depois, o estoicismo é a consequência de uma sabedoria e não de uma passividade. Exato. Não é que você é um largado. Você é daquele jeito porque, mesmo podendo não ser, decidiu ser daquele jeito. Sim. Inclusive, eu iniciei aqui falando que eu era estoica, né? Mas com um pouquinho de ira. Porque eu sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que eu era bem irracível. Lá atrás Lá era. atrás. Então, eu era uma jovem
que é explosiva. Foi uma presa, jovem... aprendeu bastante na prisão. Mentira, voltou mais madura. Eu era imatura, né? Então, tudo me atingia de uma forma e as minhas reações eram muito imediatas. Então, eu acho que é exatamente por isso que eu acho que hoje em dia eu consigo ser estoica, digamos assim, entre aspas, porque eu trabalhei para que eu conseguisse, de alguma forma, impedir que as minhas reações fossem tão imediatas e que elas fossem mais racionais, de alguma forma, para serem melhores. Não é só isso que, por exemplo, bem no começo, acho que foi até antes de começar o podcast, quando eu fui fazer a chamada nos stories para cá, eu falei que a Malu era uma estoica, mas não é por conta disso, é porque, por exemplo, o Clóvis, ele colocou aqui a respeito da natureza, né? Que ele foi tentar descobrir qual era a praia dele e viu, olha, essa aqui não é minha praia. Ele não se revoltou com isso. Simplesmente ele aceitou que aquela não era a praia dele, foi procurar a praia dele e quando achou, ele partiu para excelência dentro daquilo. Nos jovens de hoje em dia, se eles não acham a praia de cara, eles entram em depressão. Não, mas eu tô falando de você especificamente. Você fez exatamente a mesma coisa. Você sabe que certas coisas não são para você. Sim. A Malu tem dislexia. Então, ela entende que quando ela vai se expressar de maneira escrita, não é tão bom quanto de forma oral. E aí, graças ao Cosmos, surgiu o YouTube, ela foi lá e fez muito sucesso. Porque se não tivesse essa ferramenta, se ela fosse fazer concurso público, ou igual ela fez a prova do Enem, sabe aquela recomendação de ler a prova toda antes de começar? Nunca foi bom. O excelente dela estava abaixo do padrão aceitável para passar em uma faculdade muito concorrida. Ela fez ciência política, porque era o que ela permitia na época, com a nota do Enem. O Enem tem aquela recomendação, leia a prova toda antes de começar. Ela nunca leu a prova toda, nas vezes que ela tentou, porque não conseguia. E não sabia que tinha dislexia, porque hoje em dia tem 1 hora a mais para que tenha dislexia, tudo. Então, ela viu aquilo que ela não poderia mudar e aceitou. O que ela poderia mudar, ela correu atrás. Né? E acho que ela tem muita sabedoria para distinguir também de uma forma a outra. Por isso que eu falo, quando eu leio aqui os estoicos, eu falo, você é estoica. Tirando a parte que você era muito mais irracível e foi amadurecendo. Né? Então, por isso que eu enxergo assim. Mas quando você falou de estoicismo, eu até gostei do exemplo que você deu, Clóvis, você sendo assaltado e levando o seu carro, porque isso me lembrou a história do Zenão. O Zenão de Cite, que foi o fundador do estoicismo. Isso. Que era esse grego que ele era um comerciante, e em determinado momento aconteceu um naufrágio, e todos os bens dele praticamente se perderam no mar. Ao invés de ficar revoltado ou depressivo, ele simplesmente falou que a fortuna ordenava que ele ficasse mais livre para filosofar. E aí partiu realmente para conhecer mais da filosofia. Então ele aceitou aquilo que aconteceu, porque é a vida, pô. Você vai sair no meio de uma nevasca e falar, tá nevando e não era pra estar nevando, vai se revoltar contra a natureza? Não dá, né? Simplesmente, mas por favor. Bom, primeiro, essa sua condição te permite mais do que simplesmente uma aceitabilidade, ela te permite uma excelência verbal, né? Tanto que você é profissional da palavra, né? Obrigada. Vamos acreditar nisso aí. E o faz com maestria, Obrigada. Né? Bom, o exemplo é excelente, né? O estoicismo é muito isso, é uma sabedoria que te ensina a não se revoltar com o que é, mas te ensina a não se revoltar com o que é, te explicando que as coisas não giram em torno de você, né? Mas assim, a natureza vem rodando, sabe? Digamos, a materialidade do mundo, e quando eu digo o mundo filosoficamente, porque eu estou falando mesmo do universo, do todo, né? Aquilo vem... Né? Quer dizer, se você imaginar que a Terra está girando em torno do Sol numa velocidade que se ela fosse um ponto, ela iria de São Paulo ao Rio em 9 segundos, né? Se você imaginar que o Sol está girando em torno do centro da galáxia numa velocidade ainda muito maior. Se você imaginar que o Sol é mais ou menos 120 vezes o tamanho da Terra e está girando em torno do centro da galáxia, no braço de Órion, numa velocidade absurda, etc. E tal, e aquilo vem... Né? E você que é um grão nessa história, apareceu no turbilhão, né? Aí você olha pro turbilhão e diz, que porra é essa? Não estão me vendo aqui? E tal, né? Quer dizer, se revoltar contra a natureza. Ele não tem entendido que no final das contas não é você,
é uma engrenagem colossal da qual você faz parte numa insignificância absurda em relação ao todo, mas numa importância máxima em relação a você, em que você, obviamente, ou entende que as coisas são como são, tipo, o planeta Terra é insignificante em relação ao Sol, o sistema solar é insignificante na Via Láctea, e a Via Láctea é insignificante em relação ao resto das constelações, e que, portanto, a coisa é o que é, e você é o que é. Agora, dentro do que é, a ideia é que seja o melhor possível. Não é assim, olha, coisa é grande, o negócio é grande, meteoro, não sei o quê, a Terra é uma porrinha e a coisa e tal. Então, velho, eu vou sentar ali e vamos esperar essa porra passar, daqui a pouco eu morro e tá tudo certo, né? Não, é bem o contrário. Uhum. Quer dizer, a coisa vem e você, agora veja, enxergando a coisa do outro lado, e você teve o privilégio, assim, vamos dizer, cósmico de existir. Uhum. Porra, já que você existe quando haveria zilhões de ocorrências que não te fariam existir, porque bastaria um espermatozoide torto entrar na frente do seu e pronto, já não seria você. Então, já que a vida é quase uma impossibilidade, quase raiz de -1, mas ela é uma grande improbabilidade, velho, então é o seguinte, deixa eu ver quem eu sou e aí eu vou viver e naturalmente eu viverei a melhor vida possível se eu explorar o que eu tenho de melhor. De melhor. Ah, mas eu não queria ser explicador, né? Eu queria ser jogador de golfe. Pois é, velho. Então, mas você, no meu caso, que tenho 9% da visão de uma pessoa normal. Então, você não enxerga nem o buraco, nem o taco, nem a bola, nem não sei o quê. Então, evidentemente, não vai rolar ser jogador de golfe. Então, é isso aí. Agora, essa aceitação de um lado e a parte que depende de nós, de outro lado, é que fazem a equação da sabedoria. Uhum. É o Epicteto. Metade da vida depende de você, a outra metade não depende de você. Na sua vida tem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. E agora, hoje em dia, né, o que eu enxergo assim, é que a juventude, que você falou que é mais frágil, parece que eles querem mudar a natureza, exatamente o furacão que você disse aí, a vida está acontecendo. Sem nem arrumar a cama antes, né? E aí eles falam, não. Então vamos resolver isso daqui que eu vou inventar uma nova realidade e vamos fingir que ela existe. E é muito isso. E aí, no final, a realidade é como ela é e não como deveria ser, não como eles gostariam. E não conseguem nenhum nem outro, não conseguem aproveitar, ficam mais parados. O que foi, amor, que você tá Eu acho que falta para esse pessoal, né? Não só para a juventude, porque tem cara que vai envelhecendo e mesmo assim não amadurece. Mas você citou vários dos autores estoicos mais conhecidos, né? O Marco Aurélio, o Epiteto. O Epiteto é o único que eu não li até hoje. Eu li o Marco Aurélio, eu li Sêneca. E o Marco Aurélio ele tem uma afirmação muito interessante, na verdade duas, que casam muito bem com o que você falou. A primeira é sobre a questão do cosmo. Eu tinha até anotado aqui, tudo que está em acordo contigo está em acordo comigo, a cosmo, ele fala. Então, se as coisas estão acontecendo, é da natureza e está de acordo com ele. E sobre essa questão da excelência, nesse livro Meditações, que é um livro que era praticamente o diário do Marco Aurélio, o Clóvis até citou que ele escrevia mais para si mesmo, então não era um livro para ser lido do que para os outros. E o pessoal pega para ler, está muito famoso em redes sociais hoje, e quer ler como se fosse uma história de cabo a rabo. E não tem muita conexão entre as partes. Ele chegava no final de um dia e escrevia, foi um dia legal. Aí no outro dia ele estava em batalha na fronteira com a Germânia, aí escrevia outra coisa, que não tinha nada a ver com aquele primeiro dia. Mas aqui teve uma hora que ele faz uma afirmação que bate com essa questão da excelência. Ele fala para executar cada ato da sua vida como se fosse o último.
E parece que essa frase passou para os nossos dias hoje de uma maneira deturpada. O pessoal entende que é viva cada dia como se fosse o último. E essa diferença de entendimento gera uma grande diferença prática na vida. Porque se eu for viver cada dia como se fosse o último, eu não tava nem aqui gravando podcast. Eu tava por aí, né, a vida louca, bebendo, enchendo a cara, usando droga e sei lá por que acabar minha existência naquele dia. Só que geralmente não acaba, né? Esse é o problema. Vai ter um dia seguinte e vem as consequências. Agora, se eu entendo que é para executar cada ato da minha vida como se fosse o último, é igual você veio aqui no podcast e pensando, se esse vai ser o meu último podcast sobre esse tema, estoicismo, deixa eu fazer o melhor que eu puder, ser excelente, porque vai ficar registrado. Se eu for jantar com você e achar que é a última vez que eu vou estar fazendo isso na minha vida, eu não vou nem olhar o celular, eu vou estar 100% focado em você, para que seja memorável. Vamos usar mais essa prática, então.